Olá! Nesse vídeo nós vamos te mostrar como analisar o dashboard de resumo do NuConte. Olá, contadores! Sejam bem-vindos a mais um treinamento do NuConte. Hoje eu vou passar para vocês a análise do dashboard de resumo. Dashboard de resumo já traz um panorama geral indicando informações que precisam de atenção e situações de destaque já nessa empresa, com informações que todo empresário quer e precisa saber sobre o seu negócio. O primeiro indicador é a lucratividade bruta, que no mês atual, em dezembro de 2017, foi de 49,56%, e esse é um percentual em relação à receita do mês de dezembro. Um total de R$ 328.200 de lucro nesse mês. Traz o mesmo indicador acumulado do ano, para que possamos fazer uma comparação e entender se o mês atual está dentro do que se espera do resultado dessa empresa ou não. Então, no ano todo de 2017, a lucratividade bruta da empresa em análise foi de 37,88%, um acumulado de R$ 2.855.381. Ao lado traz o fluxo de resultados, que divide o resultado analisado entre receita, gastos, e como gastos temos a soma de custos e despesas, e de amarelo o lucro. Já temos em destaque o mês de outubro, que foi o único mês de prejuízo nos 6 meses de análise do fluxo de resultados, R$ 14.652 negativos de lucro. E no mês de dezembro, a receita foi de R$ 662.211, os gastos foram de R$ 334.010, um lucro de R$ 328.200 no mês de dezembro de 2017. Vimos como foram os resultados do mês de dezembro, e aqui embaixo, na distribuição de resultados, ele mostra para a gente com o que foi gasto, o que foi que gerou esse resultado desse mês. E já vemos que o maior gargalo dessa empresa, o seu maior gasto, é com fornecedores, R$ 198.462, 28,4% de toda a receita. Em segundo lugar, os gastos com impostos, R$ 129.933, 18,6%. E por último, os gastos com pessoal, R$ 41.845, 6% de toda a receita no mês de dezembro. E a maior fatia é a fatia em amarelo, representa para a gente o lucro, foi de R$ 328.200, 46,9%. E no indicador de comparação com o mês anterior, traz os mesmos dados analisados na distribuição de resultados, porém em paralelo com o mês anterior. E temos como referência essa linha amarela. Tudo que está à esquerda da linha amarela significa que reduziu do mês de novembro para o mês de dezembro, e o que tiver à direita significa que aumentou. Então, os gastos com impostos reduziram em R$ 2.799, 2,11% a menos em relação ao valor do mês de novembro. Os gastos com fornecedores, que é o maior gargalo dessa empresa, como vimos na distribuição de resultados, aumentou R$ 14.688 a mais com compra de mercadorias no mês de dezembro em relação ao mês de novembro, um acréscimo de 7,99%. Os gastos com o pessoal também aumentaram R$ 2.636, 6,72% de acréscimo. Em compensação, as despesas financeiras reduziram, uma queda de R$ 3.973 no gastos com despesas financeiras, 81,57% de redução. E outros, pessoal, como outros, entenda-se todo e qualquer gasto que não se encaixa nas 4 categorias anteriores. Então, além de impostos, fornecedores, pessoal e despesas financeiras, todo outro gasto entra nessa conta. E houve uma redução, uma queda de R$ 48.934, 123,65% a menos em relação ao mês anterior. E como resultado, houve também um decréscimo no lucro do mês de dezembro em relação ao mês de novembro. Foram R$ 6.626 a menos de lucro nesse mês. No canto superior direito do dashboard, temos um indicador de variação de caixa, que informa para a gente como foi o comportamento efetivo
do caixa dessa empresa do mês de novembro para o mês de dezembro. Então houve uma queda, né, em relação a todo o recurso que entrou e todo o recurso que saiu, reduziu-se R$ 17.697 no caixa dessa empresa. E como caixa, entenda-se caixa e equivalente de caixa. Então todo banco conta movimento e aplicação de liquidez imediata. Sempre importante, pessoal, quando há uma queda na variação de caixa, abrir o izinho que a gente tem ao lado de cada um dos indicadores. Clicando nesse izinho, a gente consegue ver informações como a fórmula geral, ou seja, a fórmula que é utilizada pelo NuConte para chegar na informação desse indicador. A memória de cálculo que traz para a gente como foi calculado e como chegou no valor atual desse indicador no caso dessa empresa. E o que interessa para a gente nesse caso, as variáveis que influenciam. Importante para a gente avaliar, olha, o caixa equivalente de caixa do mês anterior, que era de R$ 563.432. Importante entender se essa queda no caixa do mês atual, né, foi feita uma boa gestão de caixa ou não. Então, poxa, essa queda foi mais do que podia perder. E para ter uma conclusão em relação a isso, pessoal, é importante avaliar a capacidade de quitar obrigações, o nosso próximo indicador, que diz para a gente efetivamente, a cada R$1 de obrigação no caso dessa empresa, entenda-se como um passivo circulante, ou seja, obrigações de curto prazo, o quanto ela tem disponível em caixa equivalente de caixa para poder cumprir com essas obrigações. Então, atualmente, nessa empresa, a cada R$1 de passivo circulante, ela possui 50 centavos disponíveis para poder liquidar essas obrigações. E o próximo indicador é o ciclo financeiro, que avalia quanto tempo passa entre o dia que se paga pela mercadoria até o dia que recebemos nossos clientes pela venda dessa mesma mercadoria, ou seja, quanto tempo leva para o dinheiro dar uma volta completa na atividade dessa empresa. Atualmente o ciclo financeiro é de 49 dias, e esses 49 dias de operação geram uma necessidade de capital de giro, que atualmente é de R$ 674.612,33. Outro indicador é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, pessoal, informa para a gente o quanto de faturamento essa empresa precisa ter gerado para poder ter ficado num lucro zero, ou seja, ter zerado seus resultados. O quanto de receita ela precisaria para poder ter pago todos os seus custos, pago todas as suas despesas e não ter gerado lucro nenhum. Então, atualmente é R$ 244.968,90. O dashboard de resumo, pessoal, ele possibilita algumas opções de customização. Vindo nessa engrenagem de opções e selecionando a opção customizar de dashboard, ele libera para a gente os indicadores que tem a opção de customização. Podemos substituir a lucratividade bruta, por exemplo, por uma lucratividade líquida. E como lucratividade líquida, entenda-se líquida do efeito dos impostos. Então a gente tira os impostos da conta dessa empresa. Podemos até ver, olha, que na comparação com o mês anterior, houve um zeramento do efeito dos impostos. Outra opção de customização é a alteração do ponto de equilíbrio pelo EBITDA. O EBITDA é o lucro antes dos impostos, taxas, depreciação e amortização. Importantíssimo para entendermos se a operação dessa empresa é rentável ou não. E no caso do NuConte, esse EBITDA é calculado acumulado do ano. Então, desde janeiro até dezembro de 2017, essa empresa acumulou um resultado operacional de R$ 3.953.688. Esse é o dashboard de resumo do NuConte. Pessoal, espero que tenham gostado e qualquer dúvida que possa ter ficado, procurem o seu consultor de sucesso, que ele está à disposição para atendê-los.